Olá, fã de Elvis! O vídeo de hoje faz parte da nossa biografia documentada de Elvis Presley, o único rei. Este é o segundo vídeo da série. Se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, volta aí no canal, vou deixar o link aqui em cima. Nós estamos tentando resumir um pouco da vida extraordinária de Elvis Presley, utilizando deste livro, deste volume, Elvis, Último Trem para Memphis, que é a biografia oficial escrita pelo Peter Guralnick. E aqui eu quero aproveitar também para fazer um agradecimento ao Espaço Retrô, vou deixar o Instagram deles aqui, que contam com vários itens hoje de Elvis Presley e que nos presenteou aqui com essa biografia ilustrada lindíssima, não sei se está fazendo reflexo aí na câmera, escrita pelo Marcelo Costa. O Marcelo é o representante oficial de Graceland no Brasil, inclusive ele é cidadão honorário lá de Tupelo, olha a contracapa dele, que lindo. E também vou contar um pouquinho para vocês das curiosidades que ele traz aqui neste livro essencial. Muito obrigada, Espaço Retrô. Se você gosta de conteúdos como esse, não deixe de seguir o canal. Aqui você vai encontrar vários vídeos sobre a vida de Elvis, inclusive sobre o filme Elvis, comparado com o filme Priscila, uma opinião de fã. Não perca esse vídeo, também vou deixar aqui linkado na descrição e acima aqui para vocês. Vamos lá? Memphis, 1948. Quando os Presley chegaram a Memphis em 6 de novembro de 1948, foram morar numa casa de pensão no centro da cidade, na 370 Washington Street, e 6 meses depois, em outra ali perto, na 572 Poplar, dobrando a esquina do complexo habitacional Lauderdale Courts. Era um casarão de estilo vitoriano, dividido em 16 apartamentos individuais, 3 ou 4 por andar, com um banheiro compartilhado no final do corredor. Os Presley pagavam R$ 9,50 por semana de aluguel e cozinhavam suas refeições numa chapa quente. À noite, toda a família atravessava a rua para assistir aos cultos do reverendo J.J. Denson, na missão da rua Poplar. Nessa época, Gladys conseguiu um emprego como operadora de máquinas de costura na Fashion Curtains. Vernon e Travis conseguiram emprego na Precision Tool, fábrica de munições. Com tempo bom, Vernon e Travis iam caminhando. Em dias de mau tempo, iam de carro ou pegavam o ônibus que subia a Third. A Poplar Avenue era uma via comercial movimentada, mas também um tanto isoladora. Era difícil conhecer as pessoas da cidade, e Gladys tentou persuadir os outros irmãos e irmãs dela, bem como os cunhados, a se juntarem a eles. No fim, a maior parte da família se mudou, formando um pequeno enclave nas proximidades da Third e da Poplar. Moraram ali por menos de um mês e já entraram com um pedido para habitação pública em junho. Vernon ganhava 85 centavos por hora, 40 e 38 por semana com as horas extras. Cozinhavam, comiam e dormiam num quarto só, e dividiam o banheiro, sem privacidade. Precisavam de habitação. Enfim, foram admitidos em Lauderdale Courts em 20 de setembro, no início do primeiro ano de Elvis no ensino médio na escola Hulmes. O aluguel era de $35 por mês, quase o mesmo que pagavam na Poplar, mas em vez de um quarto individual, agora tinham 2 quartos, sala de estar, cozinha e banheiro próprio. Era um lar. O Sr. Presley, visto de fora, casmurro e sério, um homem decente, bom provedor, um sujeito cujo silêncio não raramente transmitia um ar de desconfiança, de leve desaprovação. A senhora Presley, trabalhando meio turno na Fashion Curtains, frequentando os encontros da Stanley Products com as outras senhoras, risonha, sociável, compartilhando receitas e segredinhos, mas às vezes também trazendo junto o filho adolescente. Ele nunca falava nada,
só ficava quietinho ao lado dela, o que dava pano para manga para algumas das mulheres. A senhora Presley era muito mais popular que o Sr. Presley. Todo mundo falava de sua simpatia, vivacidade e expressões espontâneas de emoção, mas também havia a sensação de uma família isolada, um mundo fechado em que poucos forasteiros penetravam. Não costumavam frequentar nenhuma igreja e no dia a dia não socializavam muito. O que mais dava aos outros a sensação de seu isolamento, porém, vinha do modo como eram grudados ao filho. Ele era meticuloso em relação aos seus gibis, o Elvis. Não deixava ninguém mexer neles. Prato, colher e tigela, seja lá o que fosse. Não use isto. É do Elvis. Ele não comia nada se soubesse que alguém tinha usado as coisas dele. Ele nunca passou uma noite longe de casa até completar 17 anos. Ele ia à escola todos os dias, percorrendo a pé 10 quarteirões, pela Jackson, até chegar a Manassas, onde a Humes se erguia imponente e monolítica. No começo, ele ficou assustado, mas, depois que se acostumou, era um mundo totalmente novo para estudar e cada vez mais foi se sentindo em casa. No começo, Gladys o levava até a esquina, até ele fazer amigos no bairro. Um moço gentil e obediente, sempre se esforçava para fazer o que pedíamos. O inglês dele era atroz, mas ele tinha uma qualidade terna e radiante que cativava as pessoas. Nos primeiros anos em nossa escola, ele foi um garoto tímido. Às vezes, parecia se sentir mais à vontade conosco, os professores, do que com seus colegas. As notas dele eram suficientes. A em linguagem e C em música. Ele desafiou a argumentação da professora de música, a senhorita Marman, de que não sabia cantar. Sabia sim, respondeu ele, só que ela não apreciava o seu estilo de cantar. Trouxe o violão à aula no dia seguinte e cantou o hit de 1947, Keep Them Cold Ice Fingers Off of Me. Os meninos se escondiam atrás dos prédios e jogavam coisas nele, frutas podres e outras coisas, porque ele era diferente, quieto, gaguejava e era um filhinho da mamãe. No segundo ano do ensino médio, entrou no programa escolar de treinamento de oficiais da reserva. Tornou-se voluntário na biblioteca e fez uma oficina para aprendiz de marceneiro. Nas fotos da escola, ele não aparenta ser diferente dos colegas, nem mais humilde, nem mais pobre, nem mais extravagante. A única diferença que se pode detectar é que ele parece mais acanhado do que os seus colegas de turma. Nesse meio tempo, em Courts, havia 3 meninos no prédio, Buzzy Forbes, Paul Dogger e Farley Guy, que ficaram seus amigos. Logo, os 4 se tornaram praticamente inseparáveis. Juntos, criaram um time de futebol americano e iam jogar em outros bairros. Andavam de bicicleta, iam ao cinema. Quando fazia muito calor, passeavam em Malone Pool, a poucos quarteirões de distância, onde encaravam as moças e faziam estranhas tentativas de natação. Vagavam por todo o centro da cidade. Percorriam todos os lugares juntos num grupo alegre. Passavam por açougues kosher e barracas de frutas italianas. Exploravam a área das docas abaixo da Front Street. Observavam a agitada prosperidade das pessoas fazendo compras no centro. Conferiam o guitarrista de blues e o contrabaixista com seu baixo de balde que costumavam tocar na frente do Green Wall, na esquina da Market, em dias de tempo bom. Às vezes, os 4 iam mais longe e chegavam até a esquina da Bale com a Main, ou se aventuravam a descer uma quadra na Bale para tirar fotos no Blue Light Studio, 4 por 25 centavos. No verão, Vernon comprou um cortador de grama manual para o filho, e os 4 saíam com um cortador e um par de foices de mão, oferecendo trabalhos de jardinagem a $4 por gramado.
À noitinha, ele voltou, contou o Vernon. Sentou-se com a testa franzida e largou 50 centavos na mesa. Então, deu uma risada, tirou um punhado de trocados do bolso e ele tinha uns $7. O interesse de Elvis pela música permaneceu em segredo nos primeiros anos na Humes. Ele não levava o violão à escola e raramente o carregava em Courts. Talvez tenha sido numa das festas femininas da Stanley que Gladys aproveitou para perguntar à senhora Mattie Denson, esposa do reverendo J.J. Denson, se o marido dela podia dar umas aulas de violão ao seu filho. A senhora Denson disse que o marido ficaria feliz em ajudar, mas o verdadeiro talento da família era Jesse Lee, o filho dela. Jesse Lee não se empolgou com a ideia. Aos 18 anos, era 2 anos e meio mais velho que o filho da senhora Presley. Ele não queria ensinar Elvis, explicou ele para sua mãe, porque o menino é muito tímido e meio estranho. Todo sábado e domingo, Elvis aparecia com seu violão. Então se refugiavam na lavanderia que ficava embaixo do apartamento dos Presley. Muitas vezes à noite, os meninos cantavam. No verão, aconteciam bailes informais no gramado, enquanto os moradores mais velhos sentavam-se nas varandas batendo palmas, o som se espalhando em Courts. A participação era livre. A galera se reunia, um bandolim, talvez 3, 4 violões. Não estávamos tentando impressionar o mundo, nós estávamos tocando para nos divertir. Ninguém nunca se lembrou de ter visto Elvis Presley no primeiro plano de nenhuma dessas fotos, mas ele claramente aparecia ao fundo, pairando nas bordas do enquadramento, tentando criar seus acordes, às vezes fazendo os vocais de apoio. Quando errava uma nota, jogava as mãos para o alto e, em seguida, encolhia os ombros, num sorriso tímido e autodepreciativo que fazia o público rir. Para Elvis, é como se ele estivesse em outro mundo. A música o emociona e o mantém em sua vibe hipnótica. A música o transporta para outro lugar, o faz experimentar uma doce sensação de sonho, um sentimento de libertação quase aconchegante, mas ao mesmo tempo tão árduo e concreto quanto o desejo. Os garotos mais velhos ficavam surpresos ao ver que ele sabia a letra de cada música que eles cantavam. Elvis decorava a letra de qualquer música que eles quisessem cantar. Os versos ficavam impressos em sua memória. Ele só tinha que ouvi-los 1 ou 2 vezes e os acordes também. Só os dedos resistem teimosos. À noitinha, sentado sozinho nos degraus do prédio, dedilhava suaves acordes no escuro. A voz dele mais parecia um murmúrio, mas quer atrair a atenção, principalmente das moças, de Bette McMahon, seu primeiro amor, e de Billy Wardlow, que mora ao lado de Bette, no 3º andar. Elvis beijava muito bem, e como sempre brincávamos de girar a garrafa no escuro, a timidez não chegava a atrapalhar. Muitas vezes, quando minha mãe e eu voltávamos para casa, lá estava Elvis tocando seu violão no escuro. A mãe e o pai dele ficavam ali, sentados numa colcha, ouvindo. Ele gosta da companhia das mulheres, gosta de estar perto das mulheres, mulheres de todas as idades. Ele se sente mais à vontade com elas. Não é algo que gostaria de admitir para os seus amigos, nem para si mesmo. As mulheres parecem captar algo saindo dele, algo que nem ele talvez saiba que possui. Uma pungente vulnerabilidade, um anseio indefinido. Quando Sam Phillips o encontra apenas 2 ou 3 anos depois, em 1953, ele capta essa mesma qualidade, mas a chama de insegurança. Banhado pelo suave brilho da luz da rua, ele quase aparenta ser bonito. As acnes, que tanto o envergonham, não parecem tão feias, e as feições de adolescente, que talvez pareçam rústicas à fria luz do dia, assumem uma espécie de delicadeza quase bela. Ele canta todas baladas suaves e doces,
com a voz suave e ligeiramente trêmula. Então, satisfeito, puxa o pente do bolso traseiro e passa no cabelo num gesto seguro, claramente em desacordo com seu jeitinho hesitante. No verão anterior ao seu primeiro ano no ensino médio, Elvis foi trabalhar na Precision Tool, onde seu pai havia trabalhado quando eles se mudaram para Memphis. Ganhava $27 por semana, mas não durou muito, porque um inspetor de seguros descobriu que ele era menor de idade, então voltou ao seu negócio de jardinagem com Buzzy, Farley e Paul. No segundo ano do ensino médio, ele trabalhou como porteiro no Lowell's Estate durante boa parte do outono. Assim, a família Presley ganhou 3 salários por um tempo, o que lhes permitiu comprar um televisor e hospedar a mãe de Vernon, Minnie, em tempo integral. O terceiro ano do ensino médio foi um divisor de águas. O cabelo dele estava diferente. Usava mais tônico capilar e vaselina para baixá-lo, e deixou crescer costeletas para parecer mais velho e imitar o estilo dos motoristas de caminhão de longa distância, que de vez em quando ele comentava que almejava ser. Parecia ter ganhado autoconfiança e sua aparência era mais singular. Sem chamar a atenção para si mesmo com palavras, fazia isso pelo modo de vestir e pela atitude. Tentou até a sorte no futebol americano, ambição que acalentou por um tempo, mas que provou ser o único e dramático passo em falso em seu quase sempre cuidadoso percurso no ensino médio. Na tentativa de entrar no time, tornou-se vulnerável, justamente às forças que mais o desprezavam. Alguns jogadores o cercaram no vestiário e ameaçaram cortar seu cabelo, e o treinador acabou o expulsando da equipe quando ele se recusou. Voltou a trabalhar na Lowell's Estate na South Main, mas não por muito tempo. Desconfiou que o outro porteiro era um dedo duro e foi às vias de fato com ele. Resultado, foi demitido pelo gerente. Em novembro de 1951, Gladys conseguiu um emprego no St. Joseph's Hospital como auxiliar de enfermagem, recebendo $4 por dia, 6 dias por semana. O St. Joseph's ficava a poucas quadras da casa deles, e ela se orgulhava muito do emprego. Mas precisou sair em fevereiro, quando a autoridade habitacional de Memphis ameaçou despejá-los porque sua renda familiar, combinada, excedia o máximo permitido. Em fevereiro, conseguiram um novo contrato de aluguel reduzido de $43 por mês e um teto de renda anual familiar de $3.000. Em junho, tinham se recuperado financeiramente o bastante para comprar um Lincoln Coupe, ano 1941, que Elvis foi encorajado a considerar o carro dele. Ele não precisava do carro, contudo, para a maioria de suas atividades corriqueiras. Às vezes com os amigos, às vezes sozinho, Elvis ia até a Main Street, onde as vitrines, a agitação do trânsito, a multidão apressada lhe dava algo para observar e ficar imaginando. Começou a frequentar o Charlie's, uma lojinha de discos inicialmente situada ao lado do Sussex Two, na North Main, de frente ao beco do Corpo de Bombeiros, e depois do outro lado da rua. Tinha um jukebox e uma pequena fonte de refrigerante, e inclusive vendia sorrateiramente discos de piadas sujas do comediante Red Fox. Não demorou para Elvis se tornar um assíduo frequentador. Às vezes aparecia sozinho, às vezes com amigos. Talvez fosse ao cinema, onde ainda era possível pegar uma sessão dupla por 10 centavos. Parasse no Corpo de Bombeiros, onde os bombeiros, que aceitavam de bom grado qualquer distração, sempre se alegravam de ouvi-lo entoar uma canção. Depois passasse no Charlie's, sem necessariamente comprar algo, apenas ouvir e manusear os preciosos discos de 78 RPM e de vez em quando colocar um níquel no jukebox. A loja era um ponto de encontro para adolescentes apaixonados por música. Ele vagueava pela rua
Passava na frente do Lowell's, chegava à esquina da Bale com a Main e depois descia a Bale até a Lansky's, a loja de roupas. Muitas crianças gostavam de ir até a Bailey só para observar o inusitado humor dos negros. Uma loja pertinho da Lansky's fazia os clientes se deitarem no chão para serem medidos, com o vendedor desenhando o contorno com giz para um novo terno, com o mais grave dos semblantes. O que atraía a Elvis, porém, eram as roupas, os estilos, as modas ousadas que admirava ávido nas vitrines da Lansky's. Causou uma impressão definitiva em Guy e Bernard Lansky, os irmãos que eram os proprietários e gerentes da loja. Ele ficava olhando as vitrines antes de ter qualquer grana. Nós os conhecíamos de vista. Na época, ele trabalhava de porteiro no cinema. Tinha furos nos sapatos e nas meias, vestia-se maltrapilho, mas chamava a atenção pelo cabelo, é claro. Mas era o seu. O que estou tentando dizer era o jeito dele, sabe? Ele simplesmente era uma pessoa muito legal. Ele se tornou um ávido espectador do All Night Gospel Singings, que havia começado no Ellis Auditorium, rua acima, e por todo o sul nos últimos 2 ou 3 anos. Não ia junto com seus amigos de cortes, nem mesmo com outros amigos músicos, como Lee Denson e os irmãos Burnett, que tinham começado a tocar em bares perto da estrada. Ele ia sozinho, com a mãe e o pai, talvez com os primos, Junior ou Gene, seja lá com quem fosse, mas raramente perdia um show. Uma vez por mês, o Ellis lotava para uma espécie de maratona de canto que ia até a madrugada, com os principais quartetos gospel brancos do momento. Ficava lá, hipnotizado pelo que mais tarde descreveu como a forte batida do ritmo pesado, de algumas das canções de louvor, e a delicada beleza de outras. Provavelmente não havia um tipo de música que ele não amasse, mas a música de quarteto era o centro do seu universo musical. A música gospel mesclava a força espiritual que ele sentia na música em geral com o senso de libertação física e exaltação que ele aparentemente almejava. E os shows em si eram as mais amplas panóplias, abrangendo toda a gama de estilos gospel. A música, cada vez mais, tornou-se o foco da vida de Elvis. Continuava muito tímido, não sabia dançar e às vezes só tocava com as luzes apagadas, mesmo em um ambiente tão íntimo. Em algumas noites, Vernon e Gladys iam ao cinema para que ele e os amigos fizessem uma reunião dançante no apartamento. De vez em quando, Buzzy e os outros moços combinavam com a senhorita Richmond, a supervisora do conjunto habitacional, para usar o porão sob o escritório principal em Lauderdale Courts. Ela dava a chave para eles e o grupo arrumava mesas e distribuía convites a 25 centavos por casal. Regada a Coca-Cola, a festinha também oferecia pipoca e som de vitrola. No decorrer da noite, Elvis sempre dava uma palhinha. Uma vez, Elvis os acompanhou na ida ao lar dos incuráveis, na McLemory, em South Memphis. Em geral, só distribuíam sorvetes e biscoitos e conversavam com os pacientes. Dessa vez, porém, para surpresa de Buzzy, Elvis, que havia trazido o violão, ergueu-se e cantou. Foi a primeira vez que Elvis fez uma apresentação em Memphis. No último ano do ensino médio, Elvis foi trabalhar na Marl Metal Products, fábrica moveleira na Georgia Avenue, perto de Memphis, e onde ele trabalhava das 3 às 23h30 todos os dias, mas o trabalho teve o seu preço. Elvis estava trabalhando demais. Eis que chegou o dia em que Elvis cochilou em plena sala de aula. Ficou em pé e saiu como um sonâmbulo. Sempre estava tão exausto que o fizemos desistir e voltei a trabalhar no Hospital St. Joseph's. Claro que isso teve uma consequência. A família seria expulsa de Courts.
A renda anual projetada da família Presley havia subido para 4.133 dólares, bem acima dos limites da autoridade habitacional. E em 17 de novembro, a família Presley recebeu um aviso de despejo, exigindo sua saída até 28 de fevereiro. Em certo sentido, o despejo deles poderia ser visto como evidência de ascensão social. Enquanto isso, Elvis estava cada vez mais determinado a atrair a atenção dos colegas da escola. Cada vez mais ele era um esquisitão, um desajustado, uma aberração, como mais tarde ele se autodescreveria, mas não uma aberração para si mesmo. As fotografias mostram uma autoconfiança crescente, uma autoimagem cada vez mais estudada, mesmo quando estava sendo cada vez mais rejeitado pelos outros. Inscreveu-se num concurso de segurança automobilística de âmbito municipal, patrocinado pela Câmara Júnior de Comércio. Saiu uma foto dele no jornal, trocando um pneu. A expressão pensativa, a roupa imaculada. Onde os outros usavam camisas de manga curta, calça de trabalho e botas, Elvis estava espetacularmente vestido, numa jaqueta drapê cor-de-rosa e preta, calça social, camisa preta e mocassins. Ele parecia muito solitário e não tinha amigos de verdade. Simplesmente não parecia ser capaz de se encaixar. Ele usava a calça social na escola todos os dias. Todos os outros usavam jeans, mas ele usava a calça social. E ele usava casaco e dobrava o lenço de pescoço como se fosse uma gravata de seda, como se ele fosse um astro do cinema. Era como se ele já estivesse mostrando algo que ele queria ser. Quando ele andava, a maneira como ele gingava dava quase a impressão de que ele estava prestes a sacar uma arma que ia dar meia volta como um pistoleiro. Era bizarro. Elvis estava afinando as cordas do violão quando naturalmente alguém se aproximou dele e falou: "E aí, cara, você sabe tocar esse negócio?" E ele respondeu: "Não, na verdade não, só sei uns acordes." Então disseram: "Por que não toca algo para nós?" E ele respondeu: "Não, eu não posso fazer isso." E continuou afinando. Bem, alguém o agarrou por trás e trancou os braços dele nas costas. E outro cara tirou as chaves do carro do bolso dele e disseram: "Se você tocar algo, vai ter as chaves do carro de volta." Ele disse: "Certo, vou tentar, mas realmente estou aprendendo." E começou a dedilhar a melodia de uma canção que a maioria das pessoas hoje provavelmente não conhece, Under the Double Eagle, e fez isso muito habilmente, e fiquei boquiaberto. Eu nem sonhava que ele sabia tocar aquele violão, só pensei que estava consertando para outra pessoa. Cada vez mais crescia a sua determinação de ser ele mesmo, a determinação de ser um eu diferente. Começou a usar uma jaqueta bolero preta, comprada na Lanskis, e calça social com risca na lateral, que o deixava parecido com um garçom, diziam as más línguas. Estava sempre preocupado com o cabelo, penteando-o, deixando-o revolto, ajeitando, escovando os lados para trás, aparentemente alheio à atenção que recebia de professores e colegas. Uma vez, ele fez um permanente em casa e foi à escola no dia seguinte, perguntando se não estava parecido com Tony Curtis. Ele abastecia o Lincoln com 10 litros de gasolina e percorria a cidade, sozinho ou com o primo Gene ou com a prima Bubi, até o Leonard's Barbecue, ou até a farmácia onde Gene trabalhava como atendente na fonte de refrigerantes. Todas as tardes, ele passava no St. Joseph's para visitar sua mãe no trabalho, e uma ou duas vezes ele e Gene foram até Tupelo visitar velhos amigos. Talvez tenha comparecido aos Midnight Rambles, às sessões musicais à meia-noite no Hand Theatre, na esquina da Park Avenue com o Airways Boulevard. Elvis estaria lá ou estaria simplesmente em casa, deitado na cama, ouvindo Dewey Phillips
e sonhando com um mundo para onde só a música poderia transportá-lo. Os Presley saíram de Curtis em 7 de janeiro de 1953. Primeiro, mudaram-se para uma pensão na 698 Saffrons, a apenas algumas quadras da Humes, mas no início de abril voltaram ao antigo bairro na 462 Alabama, em frente à casa dos Black, no extremo nordeste de Curtis. A residência, na Alabama Street, era um casarão vitoriano num terreno elevado, dividido em 2 apartamentos de bom tamanho. O aluguel era de $50 por mês, pago a uma tal de senhora Dubwarner, que morava na mesma rua com o marido. Eles nunca tinham muito dinheiro, disse a senhora Frutcher, mas um ritual sempre se repetia nos sábados de manhã. Vernon e Elvis ficavam horas polindo aquele velho Lincoln como se fosse um Cadillac. Em 9 de abril de 1953, a Humes Heights Band promoveu seu show menestrel do ano no auditório da escola às 20 horas. Foi numa quinta-feira e a comunidade escolar em peso veio prestigiar dançarinas, balizadoras, o trio de xilofone, quartetos vocais masculinos, bandinhas e apresentações cômicas. O programa impresso listava 22 números e o 16º capturou a atenção de várias pessoas. Lia-se voz e violão Elvis Presley. Ele só tinha avisado 1 ou 2 de seus amigos, e mesmo eles não estavam muito convencidos de que ele levaria isso a cabo. Para o show, ele trajou uma camisa de flanela vermelha que pegou emprestada de Buzzy e não aparentou estar nem nervoso demais, nem à vontade demais. Ele parecia não saber o que estava fazendo ao subir ao palco, meio aos tropeços. Ficou lá parado por um tempo que pareceu 1 minuto inteiro. Fitou o público de esguelha, com os olhos velados, e enfim, como se um clique interno tivesse sido acionado, começou a cantar. Eu não era popular na escola, eu não estava namorando ninguém lá. Música foi a única matéria em que quase fui reprovado, e então me inscreveram neste show de talentos. Eu fui lá cantar. Meu primeiro número, Till I Waltz Again With You, de Teresa Brewer, e quando cheguei ao palco, notei o pessoal cochichando, porque ninguém sabia que eu sequer cantava. Foi incrível como me tornei popular depois disso. Então, terminei o ensino médio e me formei. No fim do ano letivo, em companhia de Regis Vaughan, caloura de 14 anos, na Holy Name School, foi ao baile de formatura, que aconteceu no Salão Continental do Hotel Peabody. Conheceu a menina em Curtis, no ano anterior, onde ela morava com a mãe. Começou a sair com ela em fevereiro e namoraram durante toda a primavera. Geralmente, eles saíam a 4 com o primo de Elvis, Gene, e a namorada dele na época. Pegavam um cineminha ou iam até a Teen Canteen, com vista para o McKellar Lake, no Riverside Park, local de recreação muito popular em South Memphis. Elvis sempre gostava de cantar para Regis uma música, My Happiness. Para o baile, ele pegou um carro emprestado e usou um traje azul brilhante, mas não dançaram uma única vez ao longo da noite toda, porque Elvis falou que não sabia dançar. Nunca contou a Regis sobre o show de talentos na escola. Nunca falou sobre se tornar um cantor. Elvis só falava em conseguir um emprego para comprar uma casa para a mãe dele. Formou-se em 3 de junho de 1953, numa cerimônia iniciada às 20 horas no Salão Sul do Ellis Auditorium. Elvis não escondia o orgulho por ter conseguido, e Vernon e Gladys também estavam felicíssimos. Mandaram emoldurar o diploma, que ganhou um lugar de honra na casa. Nesse meio tempo, desde março, Elvis passava com frequência no escritório da agência de empregos Tennessee Employment Security, em busca de um trabalho, de preferência como operador de máquinas, para ajudar a família nas obrigações financeiras. Por fim, em 1º de julho, foi encaminhado a MB Parker Machinists,
que havia aberto uma vaga temporária com o salário de $36 por semana. Havia conquistado o mundo.